Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Marlon Murari, do Mentoria Marlon Murari, um método descomplicado de você se preparar para a segunda fase da OAB. Hoje eu vou atender um pedido de uma aluna do meu curso de mentoria que me pediu para explicar que ela tem uma dúvida. Qual a diferença entre prescrição total e parcial? Esse assunto é sempre muito cobrado aí, não tanto assim a definição, a diferença, mas os alunos têm muita dificuldade em entender. Então eles cobram a explicação, eles me enviam dúvidas, e hoje eu resolvi gravar um vídeo aí para te ajudar na sua preparação para esse exame, bem como para a primeira fase de concursos trabalhistas, para as próximas segundas fases em Direito do Trabalho. Vamos lá então? Bom, primeiro, antes da gente começar a explicação, deixar claro aqui que a prescrição está prevista no inciso 29 do artigo 7º da Constituição Federal, de 88, e também nos artigos 11 e 11A da CLT. Então, se você for fazer o estudo de prescrição, leia todos esses dispositivos com calma, para que você saiba onde eles estão e como funciona. A prescrição trabalhista é o seguinte, ela é bienal, então o empregado tem 2 anos após o término do contrato de trabalho para entrar com a ação, tá? E quinquenal, ou seja, ele vai reclamar os últimos 5 anos contados da data da propositura da ação. Então, ele tem 2 anos para entrar com a ação, contados do término do contrato, para reclamar os últimos 5 anos contados da data da propositura da ação. Então, isso daí é uma questão praticamente de domínio do estudante do direito do trabalho. Acontece que, além da prescrição bienal e quinquenal, nós temos a prescrição total e parcial, que foi, meus amigos, uma construção da doutrina e da jurisprudência, tendo em vista algumas situações. E principalmente essa daqui, ó, como o contrato de trabalho é de trato sucessivo, ou seja, ele se renova no tempo, tendo em vista o princípio da continuidade da relação de emprego, as obrigações trabalhistas também se renovam dia a dia ou mês a mês, a depender. E por isso a tese da prescrição parcial. E onde que está escrito essa tal de prescrição parcial ou tal de prescrição total? Nós tínhamos aqui a matéria sumulada. Isso estava previsto na súmula 294 do Tribunal Superior do Trabalho, que fala, tratando-se de ação que envolva pedido de prestações sucessivas, decorrente de alteração do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado pelo preceito de lei. Aí, no caso, a prescrição seria parcial. Com a reforma trabalhista, note aqui com a Lei 13.467 de 2017, o artigo 11 passou a ter o parágrafo 2º, onde ele diz praticamente a mesma coisa que era dita ou é dita pela súmula 294. Tratando-se de pretensão que envolva pedidos de prestação ou prestações sucessivas, decorrente de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quando o direito à parcela esteja também assegurado por preceito de lei. Só fazendo uma questão aqui, ó, note que onde a súmula fala, ação, o parágrafo 2º agora fala pretensão, e onde a súmula fala alteração do pactuado, tá? A lei agora, a CLT, fala também o descumprimento. Então, houve uma correção de tecnicismo aqui, substituindo a palavra ação por pretensão, e o que prescreve de fato é a pretensão, e houve um alargamento, a alteração mais descumprimento do pactuado. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, ó, a questão da prescrição total hoje está prevista expressamente na CLT, né, no artigo 11, parágrafo 2º. Aí você vai dizer, professor, mas a parcial ainda não é falada expressamente. Pois é, ela não é expressamente, mas ela está aí implicitamente. Porque, veja, prestações sucessivas, alteração ou descumprimento do pactuado, prescrição total, exceto se a parcela for prevista em lei. Direito à parcela também esteja previsto por lei. Por quê? Porque neste caso, que a parcela também é assegurada por preceito de lei, a prescrição é parcial. Então está subentendido aí. Legal? Não consegui entender ainda. Vamos para frente que eu te explico. Então, a previsão está aí. Assim, veja bem, o que é então uma prescrição parcial? É aquela que afeta os direitos do empregado que se renovam no tempo, mês a mês, dia a dia, tais como hora extra, férias, 13º,
adicionais, etc, 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 no período anterior a 5 anos. Então, veja bem, ó, imagine que o empregador não pagou corretamente as horas extras que o empregado fez num determinado mês. Naquele mês nasceu a lesão, nasceu a obrigação, ocorreu a lesão. Então, desse mês, começa a contar o prazo prescricional. No mês seguinte, ele também não pagou. De novo, nasce ali uma nova obrigação, ou seja, se renova. E qual é o prazo que o empregado tem? Se o contrato está em curso, se ele não pagou as minhas horas extras hoje, eu tenho 5 anos para reclamar. A dessa e a dos meses que forem vencendo e ele não cumprir. É por esse motivo que, se eu entro com ação, eu reclamo os últimos 5 anos. Então, aquilo que ele não cumpriu nos últimos 5 anos e que se renovou mês a mês, eu posso pleitear. Aquilo que passou dos 5 anos, eu não posso mais pleitear porque aconteceu a prescrição parcial. Eu ainda tenho o direito de cobrar, mas só uma parte. Então, eu posso ter 10 anos de salários atrasados ou 10 anos de salários pagos de maneira incorreta. Eu não posso reclamar os 10, eu posso reclamar só os últimos 5, porque a outra parte está prescrita, por isso a prescrição é parcial, ela é de uma parte dos direitos. Vamos seguir aqui, ó. E a prescrição total? A prescrição total é aquela que não permite mais a exigência de nenhuma pretensão. Um dos exemplos que nós podemos dar é justamente a prescrição de 2 anos após o término do contrato. Se eu não entrar com a ação em 2 anos, eu não posso mais reclamar nenhum direito, salvo aquilo que não prescrever, evidentemente, né? Então, neste caso, extinguiu, né, extirpou a possibilidade de uma pretensão. Mas não apenas aqui, né, a prescrição bienal, existem outros. Então, nesse contexto, e aí que entra o que você precisa saber, você que faz a método mentoria Marlon Murari precisa entender, e todos os outros que vão assistir essa aula, é que nesse contexto surgiu a teoria do ato único do empregador, que é muito usada para explicar a prescrição total, que considera que algumas modificações do contrato são tão drásticas que são equiparadas a um novo contrato. Veja, algumas alterações do contrato são tão radicais, tão complexas e tão drásticas que elas podem ser equiparadas à criação de um novo contrato. E isso seria um ato único que daria início à prescrição, né? A prescrição deste ato único. Entendido isso, olha só, de novo, prescrição total é aquela que se baseia no ato único do empregador, que se passados 5 anos prescreveu. Eu não posso mais buscar os últimos 5 anos, como é a prescrição parcial. E o exemplo aqui, aí vai ficar tudo mais fácil. Alteração de uma cláusula contratual, né? A criação de um plano de carreira, de um quadro de carreira. Presta atenção aqui no professor Marlon. Imagina que o seu empregador alterou alguma cláusula do seu contrato. Então, ele praticou um ato único. Ele não vai alterar no mês que vem, nem no outro, nem no outro. Ele alterou aqui e pronto. Provavelmente, ele não vai mais alterar esta cláusula. Desse momento, ou seja, desse ato único, que não se renova mês a mês, começa a contar a sua prescrição, que é de 5 anos também, porque o contrato está em curso, conforme diz a Constituição. Só que aí tem um detalhe, se eu não reclamar nesses 5 anos, se eu deixar passar 5 anos e um mês, eu não posso mais reclamar nada em relação a essa alteração. Eu não posso reivindicar porque prescreveu de maneira total, porque baseada em um ato único do empregador. Tá? Daqui a pouco eu trago mais exemplos aqui. E aqui a parcial não é um ato único, mas sim um ato sucessivo do empregador que se renova todo mês. Então, se ele não pagou as minhas férias, aí tá certo que é anual. Não pagou as minhas férias, surge aí uma lesão, inicia-se uma prescrição. No ano seguinte, não pagou de novo, lesão, surge aí prescrição, ou seja, se renovou ano a ano. Não pagou o 13º, a mesma coisa. Não pagou meus adicionais, por exemplo, adicional noturno, adicional de horas extras, adicional de salubridade, periculosidade, isso se renova mês a mês, porque a lesão acontece mês a mês. Tá? Observação importante. Preceito de lei, prescrição parcial, isso você tem que saber. Se renova todo mês. É o que fala a súmula, né, 294 e o parágrafo 2º. Então, olha aqui o parágrafo 2º. Ó.
Tratando-se de pretensão que envolva pedido de prestações sucessivas decorrente de alteração ou descumprimento, aqui é um ato único do empregador. Essa alteração ou descumprimento que está aqui é um ato único do empregador. A prescrição é total, por isso, salvo quando o direito à parcela também esteja assegurado por preceito de lei. Porque se for preceito de lei, prescrição parcial. Por quê? Porque se renova mês a mês, tá? Vamos caminhando para o fim aqui. Eu trago alguns exemplos do grande professor Homero Batista, na CLT comentada dele, na página 62. Então, olha só. Alteração da forma de pagamento de salário. O empregado ganhava fixo, o empregador mudou para comissão, ou vice-versa. É um ato único, a prescrição é total. O empregado tem que entrar com a ação em 5 anos. Se não entrou, não pode mais questionar. E não pode mais questionar nem mesmo eventuais diferenças que fossem devidas. Instituição do plano de carreira dentro da lei. Também é um ato único. Se o empregado quiser reclamar alguma coisa, se ele se sentiu prejudicado, ele também tem que entrar com a reclamação em 5 anos da data dessa criação dessa instituição do plano de carreira. Certinho? Uma dica importante, que muita gente que fala isso, até em cursinhos aí, eu já vi, já assisti a aula, também já fui aluno como vocês. Tem gente que explica dessa maneira, mas toma muito cuidado. Prescrição bienal e quinquenal não são sinônimas de prescrição total e parcial. Tem gente que explica esse assunto dizendo assim, olha, a prescrição total é a bienal e a prescrição parcial é a quinquenal. Cuidado! Existem situações em que isso é verdade, mas existem situações em que não. Então, olha só, existe sim prescrição quinquenal e total. Basta você olhar os dois exemplos acima. É um ato único que, se passar mais do que 5 anos, o empregado não pode pleitear nada, nem as diferenças eventualmente existentes. Então, é uma prescrição quinquenal e total. Então, muito cuidado com essa informação que você às vezes tem aí em algum cursinho para concurso ou de algum professor. Então, olha o exemplo aqui. Imagina que o ato único aconteceu em 2010, o empregador, por exemplo, alterou de fixo para comissão em 2010 e demitiu o empregado em 2016. Então, se ele demitiu em 2016, ele pode reclamar os últimos 5 anos. Então, ele pode reclamar até 2011. Mas a alteração, o ato único, aconteceu em 2010. Então, está prescrito. O empregado não pode mais pleitear nada em relação àquele ato único, àquela alteração, nem mesmo eventuais diferenças. Entenderam? E aí, pessoal, vocês gostaram? Deixa aí seu likezão, né, para essa aula. Indique para os seus amigos que estão estudando Direito do Trabalho para a OAB, para concurso público, na faculdade também, para que isso chegue a uma quantidade maior de pessoas interessadas, tá bom? Mentoria Marlon Murari, um jeito descomplicado de se preparar para a segunda fase da OAB. Um grande abraço e até a próxima.